nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos imensamente, Senhor, por podermos viver nesse tempo que estamos vivendo, Pai. É o melhor tempo de todas as eras, Senhor, de todos os tempos, porque é um tempo de saída, Senhor, é um tempo de libertação, é um tempo onde Teu povo está simplesmente esperando, Pai, a hora de sair dessa terra, Senhor. E agora, nessa noite, enquanto nós nos reunimos para falar da Tua palavra, pedimos que o Senhor venha abençoar e partir o pão para nós, Senhor, o pão da vida, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos aproveitar vocês em pé e ler essa escritura que nós lemos na quarta, Levíticos, capítulo 25. Vamos ler o verso 8 em diante. Capítulo 8. Verso 8, capítulo 25. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então, no mês 10º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a terra. E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem por ele vindimareis as uvas das vides não tratadas. Porque jubileu santo será para vós, a novidade do campo comereis. Nesse ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Amém. Podeis assentar. Nós falamos um pouco na quarta sobre o jubileu, nessa mensagem do irmão Brana intitulada Retorno e Jubileu, e nós estávamos falando sobre esse 50 anos, né, que desde que o anjo forte desceu, Cristo, e foi fotografado naquela nuvem, e agora essa semana nós completamos 50 anos daquele acontecimento, né? E aqui nós vemos que o ano do jubileu, como diz a Escritura, contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7, de maneira que das 7 semanas de anos te serão 49 anos. E então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta a toda a terra. Então havia um dia específico onde essa trombeta do jubileu tinha que passar. Não poderia ser em qualquer dia. Ainda que era no ano 50º, mas Deus tinha estabelecido que aos 10 do mês, no mês 7, aos 10 do mês. Então havia um mês, havia um dia onde a trombeta passaria. E a finalidade da trombeta, no dia da expiação. Então, a trombeta, ela tinha o dia, o mês, e aquilo era o dia da expiação. Por isso é que o irmão Brana está colocado
bem em Apocalipse 10, no verso 7. Por isso que o sétimo anjo está colocado ali. Porque isso tinha que haver, tinha conexão com o ano do jubileu, aonde a trombeta ia soar porque era o dia da expiação. É por isso que nós estamos hoje na festa da expiação, aonde nós somos chamados agora por uma trombeta para participarmos da festa da expiação, aonde o Cordeiro agora, completo, tem sido desvelado, revelado para nós. Então, por isso o irmão Brana diz que as virgens Nécia, elas perdem o rapto porque elas não conhecem a expiação plena. Elas não ouviram esse toque do jubileu para que elas pudessem ouvir e participar e ter acesso à expiação completa. Mas aqui diz, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade à terra e a todos os seus moradores. Ano do jubileu será. E tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. No verso 28 diz, mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituir-lhe, então o que for vendido ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá, e ele retornará à sua possessão. Então, quando chegava o ano do jubileu, não podia mais ser retida a possessão. Aquele que havia perdido a sua possessão, aquele outro não podia reter mais. Porque no ano do jubileu era lei que ele podia voltar à sua possessão. Por isso é que fala que contava 7 semanas de 7 anos. E então, após essas 7 semanas, no ano 50º, então era o ano do jubileu. Por isso que o irmão Brana diz na mensagem Parado na Brecha, ou a brecha, melhor dizendo, ele diz, quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre o mar, sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre a sua cabeça. Agora recordem, esse 7º anjo está na terra, no tempo da sua vinda. E ele diz, agora, todos os mistérios nesse tempo seriam concluídos, ao soar desse mensageiro. Agora, aqui está o anjo sobre a terra, e outro anjo poderoso, o mensageiro, desce. Vejam, esse anjo era um anjo terreno, mensageiro, mas aqui vem um do céu, um arco-íris, um pacto. Vejam, só poderia ser Cristo. E aqui ele retorna no capítulo 10. Após chegar o tempo, quando todos os mistérios serão concluídos e os selos serão rompidos, e a proclamação de que o tempo já não é mais, e ele diz, quando o 7º anjo tivesse começado a tocar, então os mistérios seriam consumados. E é tempo para o anjo aparecer. Nós estamos perto, em algum lugar. Agora observe. Quando o irmão Brana estava pregando essa mensagem à brecha, em março de 63, o irmão Brana não tinha conhecimento daquela foto ali, do rosto de Cristo. Mas ele tinha conhecimento das Escrituras. E ele sabia que esse anjo, que era Cristo, e quando ele fosse tempo de abrir esses selos, ele sabia que tinha que haver a descida desse anjo. Ele sabia que esse 7º selo estava em Apocalipse 10. Ele sabia que era Cristo vindo para revelar todos os mistérios. Porque ele sabia que Cristo é o 7º selo. Então, quando Cristo vem, ali é o 7º selo.
Por isso que o irmão Branham diz que o 7º selo está em toda a Bíblia. Porque sempre que Deus descia para trazer uma revelação, para tratar com o povo, quando Ele mesmo descia, em uma forma, em uma teofania, em um corpo teofânico, quando Ele descia, então ali era o 7º selo. Porque era Cristo descendo, era Deus descendo à terra. Por isso o irmão Branham sabia que isso tinha conexão com Apocalipse 10. E ele nem sabia dessa foto ainda. Mas ele conhecia a Escritura que dizia. Por isso ele diz que esse livro, e esse livro selado com 7 selos, agora recordem, ele estava fechado aqui em Apocalipse 5. Em Apocalipse 10, ele está aberto já. Então o irmão Branham sabia que para ele pregar os 7 selos, ele sabia que Apocalipse 10 tinha que estar cumprido. Porque senão o livro ainda estava fechado em Apocalipse 5. Quando foi feita a proclamação, quem era digno? E agora ele recebe 7 anjos que vêm desde a eternidade, em uma forma de pirâmide, como aquela ali. E então, esses anjos vêm e comissionam ele para ir e abrir o mistério dos 7 selos. Então ele sabia que Apocalipse 10 tinha que estar se cumprindo nesse tempo. Porque ele diz que isto, em Apocalipse 10, esse livro já estava aberto, quando esse anjo forte, que é Cristo, desce à terra, ou desceu à terra. E agora nós vamos ver o que o livro diz sobre como ele foi aberto. E não é dado a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e rompa os selos, e abra o livro. Vem? O Cordeiro tem que tomar o livro. Então ele sabia que dependia do Cordeiro ir e tomar o livro quando foi feito o anúncio, quem é digno. E agora ele já sabia que ele estava com uma comissão para abrir todos esses mistérios. Então ele sabia que tinha conexão com Apocalipse 10. E agora ele diz, esse livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado, e não houver mais tempo. Vem isto? Isso só é revelado após as eras da igreja e as eras denominacionais terem acabado. Por isso é que o ano do jubileu era 7 semanas. 7 semanas de 7 anos. E então, o ano seguinte, que era o 50º, então era o ano do jubileu, onde passava a trombeta. Por isso o irmão Branham estava dizendo que esse livro não podia ser aberto até que as eras da igreja e as eras denominacionais tivessem acabado. É por isso que a era de Laodiceia, quando o anjo forte desce em Apocalipse 10, então, espiritualmente, a era de Laodiceia, ela tem o seu fim ali. Porque esses livros selados não podiam ser abertos dentro da era de Laodiceia. Porque era Cristo vindo, e Cristo não podia estar dentro de um sistema. Por isso é que a pedra de coroa está fora da era de Laodiceia. E então, por isso o irmão Branham está dizendo que só poderia ser revelado depois que as eras tinham acabado. Então, espiritualmente, a era de Laodiceia acabou em 63, quando o anjo forte desceu e colocou um pé sobre a terra e outro sobre o mar. E jurou que o tempo não seria mais, que não haveria mais demora. E então, ali houve o fim, espiritualmente, das eras denominacionais. Agora vinha uma nova era, a era da noiva, a era da pedra de coroa, a era que os filhos de Deus viriam pela palavra agora. Os filhos de Deus viriam pela palavra que seria pronunciada agora através desse mensageiro terreno, que o mensageiro celestial veio para ele. E quando o mensageiro celestial veio para ele, o mensageiro celestial incumbiu ele de vir e revelar todos os mistérios e pronunciar a palavra para que pudesse produzir uma noiva da palavra agora. Por isso o irmão Branham diz que quando aqueles anjos vieram, houve um anjo que era o mais sobressaliente, que era o 7º anjo da constelação. E aquele anjo foi o que disse para ele, trouxe a mensagem para ele ir e abrir os 7 selos.
Então, esse anjo que veio para ele era um anjo especial. E ele era o mensageiro do 7º selo. E ele veio e encontrou com esse anjo terreno aqui e comissionou ele para ir e abrir os mistérios. Então nós vemos que, espiritualmente, a era de Laodiceia acabou. Ou o livro não poderia ter sido aberto. Só poderia ter sido aberto, o irmão diz, quando as eras denominacionais tivessem terminado. Então nós temos que entender que espiritualmente ela terminou. Por isso é que desde então, o sistema de Laodiceia, que é a era pentecostal, que são os pentecostais, entraram simplesmente em completa escuridão. E desde então tem simplesmente estado cada vez mais morto, porque é somente o talo. E o grão, então, é a noiva que está lá em cima. Então, nós podemos compreender isto. Então, nós vemos que o irmão Branham diz que a herança, ela foi dada para a igreja. Por isso é que no dia do Pentecostes, quando foi 50 dias desde a Páscoa, que era Pentecostes, que era 50 dias desde a Páscoa até a festa de Pentecostes, era 50 dias. E então, foi no dia de Pentecostes, foi que o Espírito Santo desceu, porque era jubileu. Havia 50 dias que o Senhor havia ressuscitado. E ele havia prometido, eu vou e volto para vós. Então, ele, sendo o segundo Adão, ele veio e trouxe o título de propriedade para os seus filhos. Ele trouxe a vida eterna para a igreja. Ele trouxe o Espírito Santo para eles. A herança foi dada para eles no Pentecostes. Mas eles perderam essa herança durante as eras. Eles não puderam. Por isso o irmão Branham diz que a herança, ela pertencia para aquela tribo. E ela pertencia para aquele povo para sempre. Era uma herança. Não podia, ainda que alguém tomasse aquela herança, ou eles perdessem aquilo, mas aquilo continuava porque era perpétua para aquela tribo. E quando soasse o ano do jubileu, então eles teriam oportunidade de voltar para aquela herança. Então, essa herança que a igreja perdeu, quando ela recebeu lá no dia de Pentecostes, quando a vida eterna voltou para eles, o que Adão havia perdido, retornou, porque Cristo agora veio de volta para eles, na forma do Espírito Santo. Ele era o Espírito, ele era a vida eterna, mas eles perderam durante as eras. Mas haveria um tempo, quando o jubileu soasse novamente, então a igreja teria direito a voltar novamente à sua possessão plena que a igreja primitiva havia perdido. É por isso que o irmão Branham diz que haveria novamente nesse tempo uma igreja efesiana novamente. Por isso, quando passou a visão da noiva, primeiro veio a igreja de Éfeso, aquela noiva perfeita que nasceu da palavra, nasceu sob o ensinamento de um profeta, Paulo. E quando passou a igreja moderna, mas depois disse, agora voltará de novo a igreja desse último dia. E então aquela igreja começou a passar novamente, aquela mesma primeira igreja, agora ela passa novamente nesse dia, e ela era exatamente igual, porque ela era uma igreja pura da palavra novamente. Então, porque o ano do jubileu havia soado, e agora nós poderíamos voltar à nossa herança. E então, agora, de uma maneira ou de outra, o indivíduo, se ele perdesse a herança que lhe foi dada por Deus, vinha o ano chamado o ano do jubileu. E era o 50º ano. Ele era o ano do jubileu. E agora, que coisa! Ele não tinha de pagar por nada. Aquilo tinha que voltar a ele gratuitamente. Ele não tinha de pagar. Ele não tinha que fazer nada a não ser parar o que estivesse fazendo e voltar à sua herança. Era só o que ele tinha que fazer. Quando ele ouvia o toque do jubileu, ou da trombeta no ano do jubileu, no mês 7, no dia 10, e então era o dia da expiação,
Então ele podia voltar novamente, porque não tinha que pagar nada, era apenas deixar o que ele estava fazendo. E eu me pergunto hoje, quando nós ouvimos o jubileu, qual seria a nossa herança? Qual seria a herança da igreja hoje? A herança da igreja hoje, ela é a palavra em plenitude. Ele é a nossa herança. É por isso que, para herdar a herança, somente após o casamento. Quando uma pessoa vem ao casamento, então ela pode herdar tudo que o marido tem. Ali é onde ela realmente herda. É por isso que o casamento tinha que vir nesse tempo. Tinha que haver uma união perfeita de Cristo e a igreja. Tinha que haver alguém aqui para unir esse corpo ao cabeça, apresentar Cristo para nós, a palavra em plenitude, porque era a única maneira de nós voltar à nossa herança. Sem casamento não tem como a mulher herdar tudo o que o marido tem. Ele pode ser o homem mais rico, ele pode ser milionário, mas enquanto ela não vir sob o casamento, ela nunca vai herdar. Mas nesse tempo, quando Deus enviou o toque do jubileu, então veio um mensageiro que pôde unir esse corpo ao cabeça, apresentar Cristo para nós. Então hoje a igreja, a única coisa que ela tem que fazer é aceitar essa descida de Cristo à terra, desse anjo forte, da abertura da palavra, da revelação dos mistérios, que veio para levar ela a sua herança, para levar nós a nossa herança. É por isso que João foi um tipo da noiva. E João, sendo um tipo da noiva, ele escutou todas as revelações. Ele ouviu o que os trovões falaram. Ele ouviu as revelações. Porque ele foi levado para representar a noiva desse último dia. E a noiva desse último dia, quando ela começa a ouvir o toque desse jubileu, dessa trombeta do jubileu, e então as revelações e os trovões, as revelações da palavra começam a ecoar para ela, então isso começa a levar ela de volta à sua herança novamente. O jubileu era a maneira de Deus expressar graça para o seu povo, para restaurar ou trazer de volta a sua posição de direito. Então era a maneira de Deus expressar graça, era o ano do jubileu. E foi o que ele fez em 28/2/63, quando Cristo desce à terra com esse livro na mão, ele veio para expressar graça e expressar misericórdia para a sua noiva. Ele desceu para cumprir as Escrituras, para levar a noiva à sua herança completa. Por isso é que o casamento tem vindo para nós, porque foi Deus expressando graça para a sua noiva. Agora, eu creio que esta é novamente a hora do jubileu. Eu creio que é tempo de jubileu. O profeta estava pregando isso aqui em 62. Eram os 50 anos da descida do Espírito Santo em Louisiana. E ele foi convocado para essa reunião do jubileu. E então ele estava dizendo, eu creio que é tempo de jubileu. Porque em 63, realmente, o ano do jubileu soaria para a noiva agora. Por isso ele está dizendo, é tempo de jubileu. Porque ele estava aqui em 1962, pregando essa mensagem. Por isso, em 50 anos, essa igreja tem crescido de um pequeno punhado de pessoas ali embaixo, os pentecostais, até se formar uma das igrejas mais poderosas marchando adiante do mundo. Nós somos gratos a Deus, e eu estou agradecido por isso, e eu estou feliz por ser um deles, porque o profeta veio justamente para os pentecostais. Ele veio para a era de Laodiceia. E ele estava ali no meio deles. Por isso ele diz que eu, como Paulo, fui um abortivo, porque ele veio depois que o movimento pentecostal tinha começado. Paulo não estava quando o Pentecoste caiu lá, quando o Espírito Santo caiu no dia do Pentecoste. Paulo, como profeta, também não estava lá. E nesse dia, quando o Espírito Santo caiu, também o mensageiro da era não estava ali. Ele veio como um abortivo, ele veio depois, porque ele era um profeta. E se ele estivesse ali no movimento pentecostal, então eles não teriam se organizado. Mas Deus tinha um plano e ele sabia
que essa era de Laodiceia ia se organizar, e ela ia colocar ele para fora. E então ele deixou um mensageiro para vir no final da era pentecostal. Por isso que cada mensageiro, diz o profeta, vem no final da era. E o mensageiro dessa era veio no final da era pentecostal, no final da era de Laodiceia. E então foi quando a mensagem foi revelada para o povo. Em 1963, onde os mistérios começaram a ecoar. E o que eu vou dizer, diz o profeta, não direi para causar qualquer dano, mas pelo zelo da igreja. Mas a igreja, ainda que tenha crescido em número e tenha crescido em poder e crescido financeiramente, ela tem falhado espiritualmente do que foi naquele dia. A maior coisa que poderia ter acontecido, eles mesmos tendo se tornado grande financeiramente, em número, ou mesmo que tivesse que permanecer em minoria, a maior coisa que eles poderiam fazer era conservar esse Espírito Santo que Deus, por sua maravilhosa graça, havia derramado sobre eles para liderá-los e guiá-los. E eu creio que eles perderam uma grande porção daquele grande zelo que eles tinham, aquele fogo ardente que caiu e colocou suas almas em chama, e eles iam para as esquinas, e eles simplesmente estavam realmente tendo um grande avivamento. E eles perderam, havia se passado 50 anos. E aqui estava o mensageiro pregando retorno e jubileu para eles, dizendo, é tempo de vocês retornar. E hoje nós podemos ver, por isso o irmão Branham diz que a história sempre se repete. 50 anos desde que Cristo desceu com o livro aberto. E nós vemos hoje que também tem havido um esfriamento ao redor de toda a terra, no povo que foi atraído pela mensagem do sétimo anjo. Após 50 anos, nós vemos que a história está se repetindo. E ao redor de todo mundo há um esfriamento também. Pregadores têm se esfriado. Pastores têm se distanciado da verdade. Homens têm se tornado casado 2 vezes e continuam pregando a palavra de Deus, uma palavra pura, que somente deveria ser levada pelos levitas, e teria que ser os sacerdotes que vinham numa linhagem e tinham que ter certos requisitos para eles poderem levar a palavra para o povo. E nós vemos que isso tem acontecido uma apostasia do povo, uma apostasia dos pregadores. O povo, o mundo tem começado a entrar no povo chamado da mensagem. E eles começaram a aceitar muitas coisas que antes eles pregavam contra. Antes eles pregavam duramente contra a televisão. E hoje a maioria deles tem aderido a isso. E pregadores e todo o povo tem simplesmente aderido, e isso tem levado o povo a um esfriamento. E então esse deveria ser o tempo aonde o povo que se chama da mensagem deveria estar aproveitando esse ano de jubileu, não apenas para comemorar, mas deveria fazer uma retrospectiva e retornar novamente, porque é um tempo aonde a igreja deve estar em um exame muito profundo. Mas nós vemos que o povo tem se distanciado, os pregadores têm se distanciado. E se o pregador, se os líderes se distanciam, automaticamente o povo vai se distanciar também. E eles fizeram sistemas, aquilo que eles falaram contra e do que eles saíram ao redor do mundo, hoje todo no povo da mensagem, sistemas têm se tornado. Lideranças humanas têm sido colocadas. E um homem não pode pregar o que é a revelação dele, o que Deus lhe mostra. Ele não pode pregar sem primeiro consultar um grupo de ministros, sem primeiro estar em uma reunião e ver se todos concordam com ele. Deus já não tem mais a liderança, um anjo da igreja que é o pastor. Ele já não é mais um homem livre para pregar o que o Espírito Santo mostra e revela para ele. Isso mostra que o povo, que eles têm tomado um sistema humano novamente. É a condição se repetindo. Repetiu quando caiu o movimento pentecostal. 50 anos aqui eles estavam. E o irmão Branham estava mostrando que eles tinham se afastado. E hoje, 50 anos, você vê ao redor do mundo como o povo tem esfriado. E os líderes e o sistema têm entrado e tudo isso. É a história se repetindo.
Irmão Brana, você está bem certo. A igreja está perdendo sua firmeza. Oh, eu oro para que Deus ajude a regressarem outra vez. Oh, nós precisamos de um poder de Deus. Oh, é um grande grupo de pessoas. E ele veio, e esses irmãos estavam reunidos naquele dia quando eles foram perseguidos. E esse é o pai do irmão Jack Moore. E um grupo de pessoas veio e atirou pelas janelas com pistolas e rifles. E uma irmã anciã estava bem ali no piso, com suas mãos para cima louvando a Deus, enquanto as janelas eram atingidas com balas de rifle. E as balas atingiram o vestido da mulher e caíram no chão sem feri-la. Oh, nós precisamos voltar para um poder de Deus. A perseguição sempre dá força à igreja. Oh, a perseguição traz poder para a igreja. Então, se está havendo uma perseguição por causa da abertura da palavra, irmão, isso Deus está mostrando que Ele vai trazer um poder para a igreja também. E esse será o poder final, será o mover de Deus, e isso vai levar a igreja ao ápice, e a terceira puxada estará em evidência na igreja, e então haverá um rapto, porque o irmão Brano diz que a terceira puxada tira a noiva dessa terra. Quando o aperto vier, haverá um poder que virá sobre a noiva. E então isso vai fazer grandes coisas por nós, diz o profeta. E isso vai tirar a noiva dessa terra. Por isso a perseguição sempre dá força para a igreja. Então, se está havendo perseguição por causa da palavra, não vamos nos preocupar. Deus está atrás disso, irmão. Deus vai coroar tudo isso. Deus vai tirar a noiva fora dessa terra num desses dias. Sim, nós temos conseguido muito fácil, nós ficamos preguiçosos e chegando a um ponto quando não queremos mais avançar, porque tudo nos é dado com facilidade. É isso que aconteceu no povo da mensagem. Simplesmente não querem avançar mais, não querem ter mais luz da palavra, querem simplesmente se estabelecer. É necessário dor e lágrimas, suor e oração e fé, e a promessa para seguir adiante no poder do Espírito Santo. Aquele zelo e poder que eles tiveram naqueles dias, por longo tempo tem desaparecido de nossas assembleias. E eu receio que se as janelas fossem alvejadas essa noite, as pessoas correriam para todos os lados e nunca mais retornariam à igreja. Por quê? Porque nesse tempo o povo tinha fé, convicção. Nós temos que ser o povo, irmão, que temos que ter convicção do que nós temos crido e o lugar que nós estamos parados. E não podemos simplesmente ter temor, nós precisamos ter fé. Esse povo aqui estava adorando e as balas não fizeram nada para essa irmã. E hoje nós vemos que o povo tem medo. Tem gente que tem medo de vir à igreja porque é um lugar meio afastado. Irmão, onde está a fé desse povo? Como vai ter fé de rapto se não tem fé? Se tem medo de ser assaltado? Se tem medo de vir à igreja porque o carro pode ser roubado? Irmão, essa é uma fé muito fraca. Deus quer que nós tenhamos uma fé genuína na palavra de Deus. Porque se nós queremos ser transformados e ter fé de rapto, e não temos fé nem para cura divina, diz o profeta. Ele falou isso, que a igreja não tinha nem fé para a cura divina. E como estava em 62, ela não tinha fé de rapto. Por isso ele disse, necessitará aqueles trovões para trazer fé de rapto para a noiva. Mas hoje, quando nós conhecemos que esses trovões soaram e trouxeram a revelação e a abertura da palavra, então isso deve estar produzindo fé de rapto na noiva genuína da palavra desse dia. Mas aqueles que nem creem que isso aconteceu, como vão ter uma mensagem para trazer fé de rapto? Se a fé de rapto estava nos trovões, que é a revelações contidas nos selos, que seria a abertura da palavra, que seria isso que traria fé de rapto. Agora, essas pessoas não podem crer nisso, não podem crer que Cristo desceu à terra em 63, e encontrou com o mensageiro terreno, e lhe trouxe uma comissão, cumpriu a escritura de Apocalipse 10, como isso vai trazer fé de rapto, irmão, no povo? Não tem como. Somente a palavra, em sua plenitude, é que vai produzir uma noiva para o arrebatamento. O profeta diz, é tempo de retorno.
sim, jubileu. Então nós temos que voltar, porque nós temos que estar constantemente melhorando. Como está a nossa vida hoje? Está melhor? A nossa vida tem que estar melhor do que estava há 30 anos atrás. Não pode estar pior. Se estiver pior, alguma coisa está errada. Porque se é a noiva, se ela tem recebido a palavra, e isso está fazendo algo no seu interior, se ela tem concebido de Cristo a palavra, então Cristo tem que estar sendo formada nela. Isso tem que estar havendo algo que está sendo produzido. O que Deus era para sempre permanece Deus. E Ele espera que seu povo mantenha seus votos e suas promessas. Mas quando conseguimos tudo muito fácil, então nos escorregamos. E a primeira coisa você sabe, saímos dessas coisas e perdemos a nossa herança. Então é isso que aconteceu, que está acontecendo. Estão perdendo a herança. É por isso que as virgens nécias não vão chegar à festa de casamento, porque elas não chegaram ao casamento aqui, não chegaram a obter a sua herança, não chegaram a desfrutar do cordeiro em plenitude, da palavra, da expiação completa. E então, não vão poder participar da ceia, das bodas do cordeiro. Levítico 25. Eu gostaria de tipificar uma propriedade dentro de uma cidade murada. Tinha 1 ano para redimi-la de novo, se a tivesse vendido. E eles estavam além do muro. Eles nunca ouviram o jubileu e a trombeta soando. Eles soavam uma trombeta e ela não podia ser liberada. Então eles tinham 1 ano de quem estivesse dentro do muro. Em Levítico 25, ali no verso 29 e 30, diz que eles tinham que ter... Após eles ouvirem o jubileu, se passasse mais de 1 ano, eles não tinham direito mais de requerer aquela propriedade, porque ela estava dentro daquele muro. E então o profeta diz, eles estavam além do muro, e eles nunca ouviram o jubileu, a trombeta soando. E eles soavam a trombeta e ela não podia ser liberada. Por isso, quando a trombeta do jubileu soou, em 63, quando esse ano do jubileu começou a soar, e eles rejeitaram. Havia 1 ano para eles pudessem requerer uma propriedade que estava dentro da cidade murada. Mas, se passado 1 ano eles não requeressem, e essa cidade murada era Laodiceia, foram eles que estavam já murados pelo sistema e não puderam ouvir a voz do jubileu. Por isso, em 1964, o irmão Branham diz, eu estava no mesmo lugar, onde os 7 anjos vieram para mim 1 ano antes. Em 64 ele estava ali por ocasião da Páscoa. E novamente o redemoinho veio e sacudiu toda aquela região e cortou todas as pedras. E Deus veio e falou para o seu profeta e disse, anuncie julgamento sobre os Estados Unidos. Jogue uma pedra ao ar e diga que o julgamento vai atingir os Estados Unidos. E então um terremoto quase afundou o Alasca. Já havia passado 1 ano que eles haviam ouvido a voz do jubileu. Mas eles não queriam requerer a sua herança. Eles não queriam herdar a palavra em plenitude. E então, Deus veio e o profeta prega uma mensagem intitulada Julgamento. Porque eles já tinham passado 1 ano que eles tinham ouvido a voz do jubileu. Eles não tinham se manifestado. Eles não tinham tido nenhum interesse. Eles não queriam saber nada de 7 selos, de abertura da palavra, de que anjos vieram da eternidade falar com um profeta, com um mensageiro, que se diz um profeta, que se diz que é o mensageiro de Apocalipse 10:7. Eles não quiseram nada disso. É por isso que quando o irmão Branham prega o 7º selo, ele diz, eu vou perder uns 10 mil amigos. Ele sabia que eles iam mal interpretá-lo e não iam se sujeitar à liderança de Deus através de um homem, porque essa é a maior dificuldade do povo, é aceitar a liderança de Deus através de um homem. Mas Deus tinha um canal e essa era a maneira. Através de um homem, de um profeta, Deus ia pronunciar as bênçãos, mas também pronunciar o julgamento sobre o mundo. E eles não quiseram. E então, eles tiveram o julgamento, começou a assolar os Estados Unidos.
E o profeta diz a cidade murada. E eu receio que muitos de nós hoje, muitos do nosso povo pentecostal, tenha sido murado em alguma denominação, alguma organização, em algum lugar, e nunca ouvirão o som do jubileu, e nunca retornarão para a sua herança. Laodiceia não ouviu. Então eles nunca vão poder retornar. Agora, Laodiceia, irmão, não é somente você pensar que as denominações lá fora e todo o povo da mensagem não tem nada a ver com Laodiceia. Não, Laodiceia é uma condição de apostasia. Laodiceia é uma condição de mornidão. Laodiceia é não prosseguir mais profundamente com Deus. Então isso é que coloca a pessoa nesse espírito laodiceiano. E eles nunca ouvirão o som do jubileu e nunca retornarão à sua herança. Porque Laodiceia rejeitou a luz. Eles rejeitaram o som do alarido dessa trombeta. Eles rejeitaram a sua descida. E então, eles não puderam obter os benefícios que o ano do jubileu trazia, que era voltar à sua herança, que era ter toda a palavra de volta, todos os mistérios revelados, tudo que é Deus. Que coisa, não é à toa que Deus realmente vomitou eles da sua boca. Porque eles rejeitaram ele. Eles rejeitaram tudo que era de mais precioso, que era o próprio Cristo descendo em forma de palavra agora, para se revelar tudo o que ele tinha em sua mente, todo o seu plano de redenção, tudo o que ele tinha pensado a respeito de ter uma noiva palavra nesse dia, tudo o que ele havia mostrado em Tipos, tudo o que ele havia mostrado lá no Éden, tudo aquilo de uma esposa sendo tirada de Adão, tudo isso estava nessa Bíblia e agora ele vem para mostrar tudo isso. E eles rejeitam, não é à toa que ele vomitou da sua boca. Agora, lembre-se, aqueles que estavam murados nunca poderiam ser libertados. Eles se tornavam escravos pelo resto do seu tempo. O proprietário tornava-se dono deles e se eles colocassem a sua herança em uma cidade que estivesse murada. Colocou dentro de uma cidade murada, dentro de um sistema, dentro de uma organização, então eles nunca poderiam ser libertados. Tornavam-se escravos pelo resto do seu tempo. Mas se ela estivesse do lado de fora, em uma cidadezinha que não estivesse murada, então aquilo era considerada como as planícies e poderiam ser liberadas no jubileu. Eu não desejo ser crítico, mas eu apenas desejo afirmar que é a verdade. O que é realmente a verdade pelas Escrituras. Então a propriedade dentro de uma cidade morada, ela não podia ouvir o som do jubileu. E então ela não tinha como sair. Por isso, uma organização não pode ouvir a palavra de Deus em plenitude. É por isso que Deus teve uma forma perfeita para esse dia. Quando veio um profeta e disse, não há autoridade maior na igreja do que um pastor. Uma igreja com um ancião local. Isto é uma base escriturística que foi restaurado para esse dia. Então Deus pode tratar diretamente com cada ancião daquela igreja e trazer a revelação para o povo. Porque Deus sabia que iam se levantar muros, iam se levantar sistemas, mas Deus tinha uma maneira infalível para a noiva desse dia, que é a liderança através de um anjo para uma igreja local. Agora, estes muros, diz o profeta, do lado de dentro, se nós ficamos murados em um lugar onde não podemos aceitar a palavra e o Espírito Santo e tomamos os créditos de uma igreja e assim por diante, ao invés do poder do Espírito Santo, o jubileu nunca significará nada para essa pessoa. Não importa o quanto você possa dizer que sua mãe ou seu pai lhe deixou isso. E você vendeu e murou e veio para um credo, então o jubileu não vai significar nada para você. Por quê? Porque você está num lugar onde essa voz do jubileu não tem acesso para você. Então, não significa nada. Ele estava ali numa cidade murada, alguém dizia, você ouviu a trombeta do jubileu? Não, eu não ouvi, nem sei o que aconteceu. E já havia passado 1 ano, 2 anos, e ele ficava escravo ali, porque ele estava em um lugar murado onde não podia ter acesso a essa trombeta do jubileu.
Mas se ele estivesse num lugar onde essa trombeta podia ter acesso, onde essa palavra pode ser pregada em sua totalidade, então agora você tem direito de ser livre. Tinha direito de ser livre. Agora, um homem e sua família poderiam retornar para a sua herança original se eles pudessem ouvir o jubileu, um som da trombeta, e saber o que aquilo significava para eles. Tem que saber o que significava. Alguns anos nós começamos a compreender mais as Escrituras. Começamos a compreender sobre a vinda do Senhor. Começamos a entender essas coisas. 50 anos se passaram. Mas hoje Deus está, em sua misericórdia, elevando um povo a compreender realmente o seu programa para esse tempo. Ainda que muitos tenham sido tardios, mas o próprio Jesus, quando se manifestou para os caminhantes de Emaús, ele disse, honestos e tardos de coração, para compreender tudo o que as Escrituras dizem, tudo o que os profetas falaram. E começou a falar da Escritura, e começou a abrir-lhes o entendimento. E é o que tem acontecido a tantas pessoas e pregadores que são necios e tardos de entendimento para compreender. Deveriam ter compreendido o plano de Deus para essa era, mas ainda não pode compreender, não pode entender que as Escrituras de Apocalipse 10 se cumpriram. E ainda continua esperando esse evento e pregando o que deve se esperar, que vai acontecer. Isso é o mesmo quadro daqueles caminhantes de Emaús. E Jesus falou duramente com eles e disse, necios e tardos de coração. Será que vocês não podem entender? Começou a pegar desde lá, desde Moisés, os Salmos, os profetas, e veio pregando, e veio tomando cada Escritura e mostrando, isso não se cumpriu na vida desse homem que vocês estão falando aí, essas Escrituras não se cumpriram, e começou a pregar, 6 horas pregando para eles, até que eles puderam compreender, ou melhor, ter uma noção, mas eles somente puderam compreender realmente, ou conhecê-lo quando eles o chamaram para entrar. Quando ele fez que ia passando, então eles disseram, fica conosco. E é isso que somente assim é que o homem pode compreender, porque se a palavra, Cristo passa a revelação, e aquela pessoa não diz, Senhor, entra, eu quero compreender mais disso, então ele simplesmente passa. Se ele não tivesse dito, Senhor, fica conosco, ele teria prosseguido o seu caminho e não teria entendido. Ele queria saber se eles queriam ele realmente com eles. Mas quando eles disseram, fica conosco, irmão, aquilo então fez ele fazer o sinal do Messias para ele. E eles o compreenderam. E então, a trombeta, o evangelho, quando eles ouviam, eles sabiam o que isso significava. E eles sabiam que isso era a sua herança, não importava onde ele estivesse perdido, ou quão longe ele estivesse ido, ou o que estivesse feito. Eles tinham o privilégio de vir e receber novamente sua herança. A família inteira poderia vir e receber a sua herança. Por isso, quando o profeta pregou o sinal, ele disse, você pode aplicar o sinal para toda a sua casa. Você deve aplicar o sinal para toda a sua família. Você deve limpar o seu lar e dizer, eu estou aplicando o sinal. Nós estamos limpando essa casa, porque nós estamos aplicando o sinal do Cordeiro. É a festa da expiação agora. O Cordeiro tem vindo em sua plenitude para nós, a palavra. E é hora de aplicar isso no nosso lar. É a festa da expiação que a igreja deve estar aplicando o Cordeiro em sua totalidade. O sinal deve estar sendo aplicado. Por isso que o irmão Branham falou que o sinal deveria seguir os selos. Porque agora que os selos tinham sido abertos, era tempo de aplicar o sinal. Era o dia da expiação. Tinha chegado para a igreja agora. A trombeta tinha soado no dia da expiação. Então a igreja tinha que, o crente agora, aplicar o sinal em sua casa, na sua vida. Nós temos murado a nós mesmos longe disso, distanciando-nos tanto disso que temos que ouvir o que alguém mais diz ao invés do assim diz o Senhor. E possamos ouvir o que a palavra de Deus tem que dizer sobre isso. Agora é hora de jubileu. Mas
Muitos não podem ouvir a revelação do que Deus disse, diz o profeta. Tem que ouvir o que alguém mais diz. Tem que ouvir o que fulano diz. Vamos ver se lá todos dizem a mesma coisa. Irmão, Deus, a revelação é individual. Quando Deus revela algo para você, Deus revela algo para um pregador, e está na palavra, ele tem que começar a anunciar aquilo. E aquilo, se é de Deus, ninguém vai se achar combatendo contra Deus, eles vão ter problema com Deus. Mas se nós temos convicção de que é Deus, que é a palavra, então nós temos que anunciar aquilo. Por isso o Momran diz, é hora de jubileu, é hora de trocar essa trombeta, é hora que nós devemos anunciar que realmente a palavra de Deus está chegando a um pleno cumprimento para esse dia. E a noiva está novamente chegando à sua posição, à sua maturidade, ao casamento para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é que o profeta diz em 62, quando ele pregou a mensagem, a palavra falada é a semente original, ele diz, eu creio que a minha missão na terra é precursar a vinda da palavra, a vinda de Cristo. Ele sabia que essa era a sua missão em 62. E em 63, então, ele cumpre a sua missão. Ele começa a precursar, apresentar a Cristo para nós. Aquilo é hora de jubileu. Aquilo era tudo o que ele tinha que fazer, voltar. Se ele conhecesse o som da trombeta. Mas ele tinha que conhecer o som da trombeta, pois eles eram filhos de Deus. Se ele não conhecesse o som da trombeta, ele não podia voltar. Por isso é que Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você sendo uma ovelha de Deus, um filho de Deus para essa era, você vai conhecer o som da trombeta, o som do evangelho, e você vai voltar à sua herança. Vai voltar a ser um cristão verdadeiro. Vai voltar a aplicar o sinal na sua vida, a se aprontar para o arrebatamento. Agora, você pode se unir a uma igreja, você pode se unir a essas lojas, mas você não pode se unir à igreja. Você tem que ser nascido na igreja, pelo batismo do Espírito Santo. Isto é a verdade. Essa é a única maneira de ser parte da igreja de Cristo, é nascer nela. Então, quando você nasce, aí você começa a entender a palavra de Deus. O problema é que se a pessoa não nasce, ela nunca vai entender. Por isso Jesus disse, necessário é nascer de novo. Se um homem não nasce de novo da palavra, pelo batismo do Espírito Santo, então ele não vai compreender realmente o programa de Deus para essa era. Porque o programa de Deus para essa era é um programa todo sobrenatural. É um programa que não pode ser entendido pela mente natural. Mas quando nós viemos e nascemos de novo da palavra, então nós começamos a entender o programa e o desenrolar de Deus. Um servo não era libertado no jubileu, diz o profeta, porque não era um israelita. Ele tinha que ser nascido para poder ser livre no jubileu. Ele tinha seu salário, e muitas pessoas recebem suas recompensas. Mas somente um filho poderia ser liberto no ano do jubileu. Um servo nunca podia ser liberto. Mas somente um israelita, somente um filho de Deus, nascido de novo, é que poderá realmente ser liberto pelo jubileu, pela trombeta. E essa igreja, diz o profeta, ouvirá a palavra de Deus, e eles recusarão cada credo, e eles rejeitarão cada organização, cada dominação contrária, e eles servirão a Deus pelo poder do Espírito Santo. Eles certamente conhecem o som da trombeta. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sim, a voz da palavra. Esta é a voz de Deus. Por isso é que a noiva desse dia, ela será ele novamente, porque ela será a sua esposa, e ela será a voz de Deus estará nela.
Por isso o irmão Branham diz que os 7 selos liberariam o poder para a igreja. Porque os 7 selos era Cristo. Então, quando ele foi aberto novamente, revelado todo o livro, isso ia liberar poder para a noiva. Por isso que o poder da noiva está realmente em conhecer as verdades de Deus que seriam revelados para esse dia. É aí aonde está o que ia preparar a noiva. Isso ia liberar o poder para a noiva. A revelação dos 7 selos. A abertura total da palavra. Era isso que ia liberar o poder. Os outros não conhecem o som da trombeta. O escravo está amarrado de geração em geração. Cada um que entrasse naquela cidade e comprasse propriedade, ele ficava amarrado. Ele não poderia redimir sua propriedade no jubileu. Ele não era livre para regressar, porque ele a tinha vendido. Ele tinha perdido a oportunidade. Eles não conheciam o som da trombeta, mas uma águia é a única que conhece o som da trombeta. Né? É por isso que as águias desse dia, os filhos de Deus, puderam ouvir a voz da grande mãe águia, a voz da palavra de Deus para esse dia. Se você diz, eu sou um metodista, isso é apenas um nome blasfemo. E acerca dos pentecostais, se não é uma experiência de novo nascimento, isso ainda é um nome blasfemo, como foi no princípio. Então, irmão, não é apenas dizer, eu sou de uma mensagem. É uma experiência real. É uma mudança. Porque hoje, as pessoas estão apenas se contentando de dizer, eu sou da mensagem. Eu fui batizado em nome de Jesus. Isso não te garante que você tem possuído a herança. Não é? Mas é muito mais do que isso. É realmente ser nascido de novo da palavra. É isso que realmente vai fazer de você ser o herdeiro completo. É uma experiência. A igreja é um grupo de crentes nascidos de novo, que estão em Cristo pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, ele nos guiará em toda a verdade. Então essa é a evidência do Espírito Santo hoje. É que ele nos guiaria em toda a verdade. Mas o escravo permanecia ali de geração em geração. Escravo, um ano após o outro. Você nunca será libertado no jubileu. Você pode pregar a palavra, você pode ver o Espírito curar o enfermo, falar em língua, abrir os olhos do cego. Mas se você não conhece o som da trombeta, essa é a verdade. Eles não conhecem o som da trombeta. Eles têm sido vendidos, eles têm sido colocados sua herança lá adiante, em alguma cidade murada. E então eles não podem conhecer. Mas quando você conhece o som da trombeta, e você começa com Atos 2:38, é o primeiro som que você ouve, arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então você conhece o som de Malaquias 4, você conhece o som de 1 Tessalonicenses 4, que o mesmo Senhor desceria do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta. Você conhece o som de Apocalipse 10, você começa a se familiarizar com a Escritura. Você conhece o som de Lucas 21:27. E verão o Filho do Homem vindo numa nuvem. Você conhece o som de Lucas 17:30, quando o Filho do Homem se manifestar novamente. E então, você começa a ser atraído por essa voz. Por isso, seus nomes não estão em nossos livros. Ele diz, você não pode ir no rapto. O seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Não é se está no livro de tal. Hoje muitos dizem, você não pertence ao nosso companheirismo, vocês estão fora do programa de Deus. Isso é anticristo, isso é balanismo, isso é sistema humano, irmão. Você só tem um lugar, você tem que ter o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Não é pertencer a B, a C, a tal companheirismo. Isso não vale nada para Deus. A única coisa que vale para Deus é ouvir o som do jubileu, o som da trombeta, e sair de toda a cidade murada, e voltar à tua herança, voltar à palavra. É isso que vai nos garantir o arrebatamento. Pessoas estão descansadas por pertencer
ao companheirismo A, B, ao maior sistema que há na nação, nós somos os primeiros. Irmão, isso não vale nada para Deus. A única coisa que vale para Deus é nós voltar à nossa herança, a palavra em plenitude. É isso que nos vai dar direito ao arrebatamento. Deus não tem nenhum grupo, ele tem um grupo, na verdade. É o grupo que tem o nome no livro da vida do Cordeiro. Esse é o único grupo que ele tem, que são atraídos pela voz de Deus para esse último dia. Este é o grupo. Mais uns minutos aqui. Ele foi colocado lá antes da fundação do mundo, o teu nome. E não há nada que poderá apagá-lo. Minhas ovelhas conhecem a minha voz, e a um estranho elas não seguirão. Não, de maneira nenhuma. O nosso companheirismo é com a palavra, restaurada e revelada. Porque esse profeta faria duas coisas. Ele restauraria a palavra conforme Malaquias 4 e conforme Apocalipse 10. Ele revelaria todos os mistérios. E era isso que ia produzir fé de rapto na noiva, diz o profeta. Então nós estamos numa mensagem restaurada e revelada. Muitos ficaram apenas com a restauração. Batismo, unidade, santa ceia. Isso é só a restauração. Mas o profeta diz que esse mensageiro faria duas coisas. Conforme Apocalipse 10, ele revelaria os mistérios desses trovões, que são as verdades reveladas nesses selos. E ele faria essas duas coisas. Então, não é apenas vir com Malaquias 4 até ser restaurado, mas é ir a Apocalipse 10, 1. E então, é ali onde o anjo forte desce e manifesta o ministério do Filho do Homem, revelando todos os mistérios para nós. É ali onde está a fé de rapto para a noiva. Se o servo rico, se um homem viesse e tomasse um servo e ficasse rico e comprasse um irmão, agora, aquele irmão poderia ser redimido por um parente. Um parente redentor poderia vir e resgatá-lo no ano do jubileu. Poderia redimi-lo. Que belo! Cristo, nós temos aqui, ou melhor, que belo quadro de Cristo. Como algum peregrino escravo vendido para cidades ricas ali fora, vendido para as ricas organizações. Mas se um irmão redentor, que sabe que ele está ali fora, e alguma noite coloca sua Bíblia sob seu braço e vai procurá-lo, porque ele tem o mesmo espírito, ele nasceu da mesma família e vai procurá-lo porque ele tem o mesmo espírito, nasceu na mesma família, ele é um parente redentor, como aquele quadro foi maravilhosamente escrito no livro de Ruth. Boaz, quando ele tomou o lugar de parente redentor, representando a Cristo, então aquele parente ia e podia libertar aquele seu irmão. Por isso o irmão Brana diz, por isso em 63, o único digno se apresentou e tomou o livro. Quando foi feito chamada quem é digno, o único digno era Cristo. E ele foi e tomou o livro. E então quando ele veio com esse livro, entregou ao anjo terreno. E o irmão Brana estava abrindo os mistérios. E no 6º selo ele diz, eu reclamo cada um que ouvirá a minha voz. Porque ali estava o parente redentor reclamando agora. É por isso que ele está dizendo aqui, você toma a sua Bíblia e você vai atrás do seu irmão caído. Porque agora o ministério de Cristo está na igreja, o ministério do Filho do Homem. E isso ainda continua reclamando, porque a noiva se torna a voz final para a era final. Então a mensagem está reclamando os filhos e as filhas de Deus ainda. Por isso o irmão diz, eu reclamo cada um. Não era William Brana, era Cristo, porque agora ele tinha lhe outorgado esse livro em sua mão, para ele chamar esses nomes. E agora o ministério de Elias passa para o ministério de Eliseu, a noiva, e ela continua chamando esses nomes. É por isso que nós vamos atrás da alma perdida. É por isso que você quer testificar desse evangelho, você quer falar do que Deus tem feito, porque essa é a nossa missão agora. É que fazer com que algum outro ouça essa trombeta também, para que possa vir, porque é o tempo onde os nomes estão sendo chamados. Agora a igreja agora é como Israel. A igreja como Israel quando saiu do Egito. Deus, por sua graça maravilhosa, sem nenhuma organização, chamou
chamou eles para a sua herança. A graça proveu-lhes um profeta. A graça proveu-lhes uma coluna de fogo. A graça proveu-lhes um cordeiro. Um cordeiro sacrificial. A graça deu-lhe libertação. A graça deu-lhe vitória. A graça deu todas essas coisas para eles. Isso era para Israel no natural. E foi o que Deus fez para nós, o Israel espiritual, hoje no terceiro êxodo. A graça nos deu a coluna de fogo. A graça nos deu um profeta. A graça nos deu o próprio Cristo descendo para abrir os mistérios para nós. O poder vivificador tem descido. Então, irmão, isso é a graça de Deus. E quando um povo rejeita isso, então eles entram realmente em completa desgraça. Porque quando rejeita a graça de Deus, então, quando um israelita, se ele rejeitasse a mensagem de Moisés e quisesse ficar no Egito, ele ficava ali e ia ser escravo a vida. Todo o tempo ia continuar escravo, porque tinha perdido a oportunidade. A graça deu-lhe libertação, deu-lhe vitória, deu todas essas coisas, sim. Mas eles cometeram um erro crucial em Êxodo capítulo 19. Quando eles aceitaram a lei ao invés da graça. Aonde eles rejeitaram a forma de Deus para terem algo por si mesmo. Dê-nos algo para fazer. E essa tem sido a ideia do homem por todo o tempo. Agora lembre-se, isso tem sido a ideia do homem. Eles quiseram algo por si mesmo, quiseram uma lei, e foi a sua pior escolha que eles fizeram. Eles tinham a graça, eles tinham um profeta. Foi como quando Israel chegou e disse para Samuel, Samuel, nós queremos um rei. Deus era o rei deles através de Samuel. Samuel era um profeta, era rei e sacerdote. Deus estava dirigindo, era a maneira provida de Deus para dirigir Israel, era através daquilo. Mas quando eles rejeitaram a maneira provida de Deus, eles tiveram um Saul. Eles tiveram um rei que não conhecia nada do sobrenatural. E quando um povo, quando um homem, quando qualquer um rejeita a liderança provida de Deus, então eles arrumam alguma liderança humana. E aquilo sempre vai ser uma desgraça para eles. Olha onde acabou Saul. Olha o fim de Saul. E então, eles quiseram fazer algo. O homem sempre quer ter uma organização. Ele sempre quer ter algum lugar onde ele possa se sentir fortificado. Onde ele possa sentir que tem muita gente respaldando a ele. Quando o homem deveria realmente saber se a palavra de Deus respalda ele. É por isso que o Mombrana diz, eu prefiro beber bolacha, tomar água do rio e comer bolacha, mas saber que Deus está respaldando a mim, isso é o verdadeiro homem de Deus. Não está preocupado se alguém vai lhe respaldar. Primeiramente, Deus é que tem que nos respaldar. Essa é a natureza do homem. Adão expressou isso no Jardim do Éden, quando ele estava perdido. Ao invés de retornar a Deus pela graça, tentou fazer para si mesmo um avental. E desde então ele tem tratado de fazer algo que tenha a ver com a redenção. E o homem não tem nada que fazer. Somente Deus poderia nos levar à nossa redenção. A redenção somente Deus poderia. Por isso é que ele anunciou a redenção, ele executou a redenção em Jesus, e ele desceu nesse tempo da tarde para reclamar os nomes através do que ele tinha pago o preço no Calvário. Então a redenção só compete a Deus, por isso que a redenção plena para nós vai ser um novo corpo, e isso não tem nada que nós possamos fazer, somente o poder vivificador em nós é que pode produzir esse novo corpo. E o poder vivificador é Deus, e Deus é a palavra. E ao nós tomarmos a palavra desse dia e nos alimentarmos da palavra, esse poder vivificador, então está sendo depositado em nós. E então é isso que vai nos levar à redenção plena, que é a adoção plena, que é o novo corpo. O que eles fizeram, os pentecostais, diz o Mombrana, isso trouxe nome blasfemos. Jogaram fora o Pentecoste. O próprio nome que deveria ser santo está tirado de uma lixeira. Porque eles dizem, ele é pentecostal, ela é pentecostal, e eles são pentecostais. E veja a maneira como eles atuam. Isso é correto.
nomes blasfemos. Por isso nós temos uma responsabilidade, irmão, de honrar essa mensagem. Ela é a palavra de Deus. Nós temos uma responsabilidade de honrar, fazer isso se manter limpo na nossa vida. Cada pregador, cada homem, cada mulher tem uma responsabilidade de manter essa mensagem pura. Por isso Jesus disse, é mister que venham escândalos, mas ai daqueles por quem vem o escândalo. Porque nós temos que manter isso puro, porque é a palavra de Deus. É a coisa mais sublime que nós poderíamos ter recebido, essa Bíblia revelada para nós. Então isso deve ser mantido puro. É hora de avançar. 50 anos, diz o profeta, vagueando no deserto. Eles estavam ali em 62. 50 anos estavam vagueando. E o profeta diz, 50 anos vagando no deserto. Mas chegou um tempo quando Deus disse, você tem estado por tempo suficiente nessa montanha. Venha, vamos avançar. Possa ser a experiência, nesse jubileu, possa ser novamente a nossa experiência, em que o Espírito Santo fale ao povo dessa geração. É hora de avançar, é hora de tomar a nossa possessão, é hora de realmente fazer essa palavra ser aplicada em nossas vidas. É tempo de levantarmos e sermos filhos de Deus, no nome de Jesus Cristo, e chegar a um lugar onde você possa retornar a esse jubileu e ouvir o som da trombeta do Evangelho de Deus. Sim. Se os escravos quiserem ficar na cidade murada, deixe-os ficar lá. Mas vocês são livres, amém? Vocês são livres. Vamos voltar ao princípio, vamos voltar à nossa herança, vamos voltar para sermos dirigidos pela inspiração do Espírito Santo. Se ele quiser ficar ali escravo, deixe ele ficar. Mas Deus nos enviou para ser livre. Mas quando eles rejeitaram a liderança de Moisés, diz o profeta, eles começaram a vaguear no deserto. E rejeitar a liderança de Deus, de um profeta, é vaguear no deserto. E o profeta é a palavra de Deus para esse dia. Amém? Toda a palavra. Então, é aí onde está a vitória de Deus, ou da noiva desse dia. É a receber toda a palavra. Amém? Vamos nos pôr de pé. Porque apenas uns tópicos para nós vermos que é um tempo de jubileu e é um tempo de nós retornar a viver mais perto de Deus, retornar a uma vida mais consagrada, porque é uma hora de libertação. 50 anos é jubileu, 50 anos é libertação. Libertação para nós será a saída dessa terra, será o rapto, será o novo corpo. Essa é a libertação que a igreja, a noiva de Cristo, deve estar esperando nessa hora que nós estamos vivendo. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pelo tempo que estamos vivendo, Pai, por esses 50 anos que tem se passado, desde, Senhor, a abertura dos selos para nós, Pai, desde o cumprimento de Apocalipse 10, Senhor, e todas as outras escrituras que vão em continuidade com isso, como 1 Tessalonicenses 4, Lucas 21, 27. Pai, nós agradecemos por isso, Senhor, e queremos retornar à nossa herança, Pai. Estamos retornando, Pai, a nossa herança completa será o novo corpo, Pai. É ali onde vai cumprir plenamente, Pai, a tremenda vitória do amor divino. Ajuda-nos a caminhar, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Leva cada irmão a viver, Senhor, uma vida mais consagrada, Senhor. A pensar, Senhor, que está chegando a hora de nós irmos embora dessa terra. Está chegando a hora, Senhor, de nós herdarmos o novo corpo, Pai. É uma hora de libertação para a noiva. E nós devemos estar em uma grande expectativa, Pai. Nós devemos estar como Israel quando saiu do Egito, com o cajado na mão. E eles estavam, Senhor, sob o sinal. E eles estavam comendo o cordeiro. E o cordeiro tinha que ser comido todo ele. É um tempo de comermos o cordeiro, a palavra em sua plenitude. É a hora, é a festa da expiação para a noiva. Ajuda-nos, Pai.
no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode vir, irmão.